Irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Este é o 6º de 10 episódios sobre o tema A Aparência Cristã. Na carta às 7 igrejas da Ásia, Jesus diz, em especial para a igreja de Tiatira, em Apocalipse capítulo 2, versículo 20: mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem dos sacrifícios da idolatria. Ora, Jezabel, da qual fala o Apocalipse, se refere a uma mulher que, entre outros feitos, usufruiu maquiagem como um recurso diabólico para tentar seduzir o rei Jeú. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. A mesma aparência dessa Jezabel está nos púlpitos de muitas igrejas dos dias de hoje, exercendo o mais alto escalão. Aparência essa que combina muito com o jeito Jezabel de ser: perseguidora dos santos, sedutora idólatra, prostituta e feiticeira. Sobre ela, Elias profetizou a ira de Deus de modo a expressar sua indignação. 2 Reis, capítulo 9, versículo 36, parte B, e versículo 37. No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o seu cadáver será como um esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se poderá dizer, esta é Jezabel. Será correta a aparência de uma serva de Deus nos fazer lembrar da aparência de Jezabel? Ou será que as santas devem se trajar com a moderação que nos instruiu o apóstolo Paulo? Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Na época dos apóstolos, as mulheres de cultura grega tinham o costume de adotar penteados sofisticados e de se encher de adornos. De lá para cá, vimos o mercado dos cosméticos crescer cada vez mais. E não são apenas as mulheres que têm buscado o auxílio desses produtos para realçar a beleza e disfarçar suas imperfeições. Então, como encontrar um equilíbrio nessa questão e evitar os excessos na igreja? O apóstolo Paulo se viu na necessidade de dar inúmeros conselhos para não nos apegarmos às coisas físicas, nem fazer ostentação de adornos materiais. Na primeira carta a Pedro, ele orienta as mulheres cristãs para não darem ênfase aos arranjos nos cabelos, ao uso de ornamentos e de trajes elegantes, mas que elas tomassem como exemplo as mulheres fiéis. Da onde? Da antiguidade. Será que ele não estava se referindo ao Velho Testamento? Para quem usa os exemplos de lá para justificar o uso de adornos e maquiagens, para dizer que as mulheres de Israel também usavam? Primeira carta a Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 5, parte A do versículo 5. O enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem é encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também, antigamente,
as santas mulheres que esperavam em Deus. Estas são as passagens bíblicas que mais elucidam o tema sobre a aparência cristã. Desde que, com descrição e com bom senso, é recomendável se vestir bem alinhado e com asseio, pois um representante de Cristo não deve exibir uma aparência desleixada. Todavia, Deus quer que sejamos cristãos não apenas no nome, mas também na maneira de viver, de falar, de vestir. Ele deseja que a nossa postura e conduta seja atrativa ao céu, não à carne. Está claro que para isso a questão se ampara na modéstia, na simplicidade e no equilíbrio. Irmãos, este foi o 6º episódio de 10 sobre a aparência cristã. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado.